O meu convidado de hoje é Rivo Giannini, professor universitário, geógrafo de formação e advogado, além de ser secretário municipal de governo na gestão atual de Niterói. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Projeto Faculdade do Comércio. Uma parceria entre a CDL Niterói e a FAMAT criou o projeto de um curso de graduação em administração com foco no comércio. A CDL Niterói será a primeira no estado a oferecer em uma faculdade cursos de graduação em administração de interesse comercial, uma iniciativa inédita jamais realizada em Niterói. Imagine os benefícios para o nosso mercado, tendo funcionários prontos para as situações reais de trabalho. Disciplinas para comércio, serviços e empreendedorismo formarão uma nova geração de funcionários e empresários adaptados às necessidades da economia em nossa região. Nosso objetivo é capacitar pessoas a gerir seus próprios empreendimentos ou melhorar sua performance nas funções que já ocupam. O projeto já é uma realidade. Em 2013, o curso de graduação terá início. O sonho que se torna real. O comércio transformando vidas. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com Rivo Giannini. Rivo, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa, iniciando aí o nosso ciclo de 2013 na TV O Flu, em grande parceria aí com o Dr. Alexandre Torres. O prazer é nosso, Fabiano, pelo convite do seu programa CDL Entrevista, que eu já sei do sucesso que foi no ano passado. Obrigado. E espero que este ano também seja coroado disso, aí o seu programa de entrevistas. Obrigado. Rivo, você é morador de Niterói, nascido em Niterói? Não, sou nascido em Carmo, sou fluminense nascido no Carmo. Vivi a minha infância e adolescência em Juiz de Fora, Minas Gerais, de lá vim para Niterói, onde me tornei um niteroense de corpo e alma. Carmo é divisa de Minas com Rio de Janeiro. Carmo é divisa do estado do Rio de Janeiro com Minas Gerais. Com Minas Gerais. Exatamente. E Juiz de Fora é uma cidade emblemática por causa do ex-presidente Itamar Franco, né? Inclusive pela presença do presidente Itamar Franco, né, por ter sido uma grande cidade industrial, né, no período sem sombra de dúvida, da aviação, da tecelagem, foi um grande centro, né, de empresarial no campo da tecelagem. Dizem que o mineiro de Juiz de Fora é o mais carioca dos mineiros, né? A praia fica perto. A praia, né? E no teu caso, a tua vinda para Niterói foi oriunda por quê? Foi motivada pelo fato de eu ter passado no vestibular aqui na Universidade Federal Fluminense e vim fazer um curso aqui. Curso de quê, Rivo? Eu fiz geografia aqui. Ah, você fez o curso aqui em Niterói de geografia. Na Universidade Federal Fluminense. E aqui finquei raízes e, enfim, passei toda a minha vida na Universidade Federal Fluminense, tenho passado a minha vida na Universidade Federal Fluminense e cerca de uns 20, 30 anos para cá, me dediquei à política. Né? A política entrou na sua vida, entrou ou você procurou por ela? Não, foi um fato, ela procurou por mim. Ah, Na foi? verdade, eu fui convidado à época pelo prefeito Moreira Franco para ser secretário de Educação e Cultura de Niterói. Sim. E a partir daí, me engajei na política e estou nela até hoje. Tá certo. Mas você também é formado em advocacia. Sou formado em Direito também. Chegou a exercer a profissão? Durante um certo período, sim. Aí você lecionava... Advogava. E a política foi tomando conta de tudo isso e acabou que hoje
90% das minhas atividades são no campo político mesmo. Mas você também é mestre em educação, né, Rivo? Eu tenho mestrado na área de sistemas educacionais, fui subsecretário de Estado de Educação 2 vezes, presidi o Conselho Estadual de Educação por 2 vezes, além, sou consultor do Banco Mundial para a área de educação, enfim. Passei também boa parte dedicado à política educacional. Então vamos falar um pouquinho, Rivo, da educação, porque educação é um assunto muito falado, muito propagado, que vão vir soluções e na prática mesmo. Analisando a educação do ano aí, da década de 70, aquela educação mais focada na questão industrial, e hoje, no século já 21, como que você vê essa evolução da educação no Brasil, Rivo? A educação brasileira, em realidade, ela vive uma grande descontinuidade, né? A primeira lei de diretrizes e bases da educação nacional foi sancionada, promulgada em 1961, né? E que estabeleceu a criação do sistema educacional brasileiro. Era uma demanda de quase 400 e tantos anos, né, que o Brasil não tinha ainda, até aquele momento, uma lei de diretrizes e bases da educação nacional. Sim. E isso evoluiu para uma pedagogia, vamos dizer assim, de base humanística, né, mas moderna, clássica, né? E isso foi interrompido justamente no período militar, quando a pedagogia sofreu um corte, uma mudança muito radical, já que ela teve uma visão extremamente tecnicista, voltada para a formação profissional. Era período industrial, né? Era um período em que se falava no milagre brasileiro, do Delfim Neto, né? Em que o Brasil tinha fome de técnicos. O Brasil chegou a ter um crescimento, naquela época, até de 7% ao ano. Falava-se também como ocorreu o chamado milagre japonês, falava-se também no milagre brasileiro. Nós pensávamos até que já éramos felizes. Infelizmente, a crise do petróleo em 73, né, com a criação da OPEP, o choque do petróleo... É verdade. Mostrou a nossa fragilidade, né? A nossa fragilidade, a nossa dependência econômica, que me parece se caracteriza até hoje. Até porque aquela invasão de dólares tinha que ser pago um dia, né, Rio? É verdade. Então, essa conta está sendo ajustada e passou a ser ajustada a partir do Plano Real. Sim. Tá? E a partir daí, discute-se hoje também, em função do avanço das novas tecnologias, da chamada era do conhecimento, passamos agora também a ter um discurso tecnicista em relação à educação. Mas você vê... Que retorna, vamos dizer assim, nesse período, século XXI, em função das novas demandas do crescimento, do desenvolvimento econômico, muito centrada ainda no industrialismo, na prestação de serviços, etc., e que isso tem direcionado o foco da educação, né, para também uma visão mais tecnicista, de maior qualificação profissional, de maiores demandas desse campo, em função da necessidade do desenvolvimento econômico. O que deve ser equilibrado. Certo. Né? Sem desprezar as bases humanísticas da educação, essa questão da qualificação, a meu ver, deveria ser um processo de complementação de uma formação educacional mais integrada. Então você vê que uma coisa não exclui a outra, não são excludentes. Absolutamente, não são excludentes, devem ser integradas. Sim. Né? Até para que se dê mais cultura ao povo, né? Maior capacidade também de pensar, né? E de criar. Né? Perfeito. Agora, você vê com bons olhos essa ideia da tecnologia entrando na sala de aula, Rivo? Em termos, eu acho que é uma ferramenta importante, mas ela não deve ser absoluta em termos de um processo de ensino-aprendizagem. Ela, sem dúvida alguma, é irreversível, é uma ferramenta, como eu disse, né? Que vai auxiliar o processo. Mas eu acho que ainda a sala de aula, o professor, né, com esses equipamentos, essas novas tecnologias, deverá potencializar, né, a qualidade do ensino. Mas não só isso, é preciso que haja também essa visão cultural da educação. Hoje em dia está em moda, né, ou já é um novo conceito de educação, a educação à distância. Aí eu me lembro que quando garoto eu assistia aos telecursos, né, que foi um movimento que certamente ajudou a muitas pessoas do interior a se formar. E hoje já volta com uma nova formatação, principalmente por conta da internet. Você acha que é possível uma pessoa efetivamente aprender com o ensino à distância, Rivo?
Sem dúvida. Eu te dou um exemplo, foi o da Espanha. Sim. 40 anos atrás, a Espanha era caudatária na Europa em taxa de escolaridade média. Uhum. Com algumas medidas que foram tomadas, inclusive a da educação à distância, curso de educação à distância, isso fez com que a Espanha hoje detenha um dos melhores índices, né? Apesar da crise espanhola, mesmo, né? Que atinge inclusive a educação, mas os espanhóis chegaram a ter uma taxa média de escolaridade média de 16 anos. Né? O Brasil tem 6 anos e 8 meses de escolaridade média. O espanhol tem 16 anos de estudo em média. E a educação à distância foi uma forma, né? uma concepção, uma modalidade de ensino que ajudou muito a fazer com que eles atingissem essa taxa de escolaridade média. Inclusive na França também. Né? A França ainda utiliza muito a educação à distância para complementação de cursos, para atualização e aprimoramento, aperfeiçoamento, atendimento às necessidades atuais. Rivo, no Brasil tem um caso emblemático, porque os alunos estão muito integrados à tecnologia. Dominam muito bem os iPhones, os Blackberries, né, os aparelhos de telefonia que têm conexão com a internet. Já os professores não têm tanta familiaridade assim, porque são de uma geração anterior. Como é que equaciona essa diferença? Bom, aí tem duas questões. Os alunos hoje estão conectados. Sim. Né? Os alunos, os jovens. E os professores alijados estão conectados. Do processo. Porém, o que se deve discutir também é o conteúdo, né, que se ministra, ou que se estabelece através dessas novas tecnologias. Certo. E é evidente que o professor também precisa ser atualizado. As novas gerações de professores já estão vindo também, né, com esse tipo de formação. No entanto, eu acredito que haja necessidade de estabelecer quais seriam os conteúdos efetivos que pudessem, com a utilização dessas novas tecnologias, potencializar o nível de conhecimento efetivo, né? Certo. E que a gente também tem que distinguir duas questões: informação de conhecimento. Claro. Né? A internet hoje é um importante, extraordinário instrumento de informação, mas não necessariamente de conhecimento. Perfeito. Que tem que ser aprofundado, a meu ver, nas salas de aula. Você acha que o livro em papel, hoje, ele é desprezível nesse novo contexto de sociedade? Eu creio que não, porque o livro foi o primeiro instrumento de alta tecnologia do século XVI, a chamada Galáxia de Gutenberg, né, que propiciou que nós tivéssemos essa pleiade, né, de publicações, de conhecimento, de divulgação do conhecimento. Né? A grande tecnologia foi o tipo móvel do Gutenberg. Perfeito. Né? Agora, isso foi aprimorado. Então nós temos que nos adaptar a isso. Eu acho que também uma coisa não exclui a outra. Sim. É evidente que quando se fala hoje em sustentabilidade, o livro vai acabar se transformando, como já está sendo transformado também, né, em um instrumento como se chama, das novas tecnologias. Né? Vai ser incorporada a elas. Pelas novas. Agora, eu acho que o livro de papel, o livro efetivamente, né, ele vai conviver durante muitos anos ainda, né? Com essas novas tecnologias. Eu, sábado, tive a oportunidade de ir numa livraria, estava na cidade do Rio de Janeiro, fui no Leblon, num shopping, e aí eu pude verificar numa livraria, a loja mais cheia do shopping era uma livraria. Exatamente. Isso me deixou assim bem impactado. Rivo, nós vamos para um rápido intervalo e no retorno nós vamos falar um pouquinho sobre a questão política, mas não a política partidária, do jovem se inserindo na política. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já.
Projeto Faculdade do Comércio. Uma parceria entre a CDL Niterói e a FAMAT criou o projeto de um curso de graduação em administração com foco no comércio. A CDL Niterói será a primeira no estado a oferecer em uma faculdade cursos de graduação em administração de interesse comercial, uma iniciativa inédita jamais realizada em Niterói. Imagine os benefícios para o nosso mercado, tendo funcionários prontos para as situações reais de trabalho. Disciplinas para comércio, serviços e empreendedorismo formarão uma nova geração de funcionários e empresários adaptados às necessidades da economia em nossa região. Nosso objetivo é capacitar pessoas a gerir seus próprios empreendimentos ou melhorar sua performance nas funções que já ocupam. O projeto já é uma realidade. Em 2013, o curso de graduação terá início. O sonho que se torna real. O comércio transformando vidas. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com Rivo Giannini. Rivo, falávamos no outro bloco a respeito do jovem se atentar para a política. Você é de uma geração onde os estudantes atuaram de uma forma muito ativa na questão da política, né? E você participou desse processo. Como você vê hoje como era no passado e como você vê hoje essa estrutura? O jovem da minha geração era um jovem mais engajado. Sim. Né? Tinha uma militância política efetiva, havia os grandes movimentos estudantis, né? Mas eu vejo hoje com bons olhos a presença do jovem, no qual até o entrevistador é um exemplo, de que realmente passamos a ter uma nova perspectiva, né? Eu acho isso muito importante para o país, a renovação dos quadros políticos, né? Para que nós possamos consolidar de fato o nosso processo democrático. Mas você faz parte de um partido político, né? Sim, eu estou engajado no Partido Socialista Brasileiro há cerca de 25 anos. 25 anos. Você é fundador do partido? Não, o partido foi refundado em 85, sim, né, quando começa a haver distensão política no Brasil, né, esse partido, o Partido Socialista Brasileiro, em 1947. Ele surgiu da chamada esquerda democrática. Sim. Para a esquerda saiu o Partido Socialista Brasileiro, um partido de base parlamentar formado por juristas, entre eles Evandro Lins Silva, Evaristo de Moraes, Domingos Velasco, né? João Magabeira, que foi o nosso grande líder, foi o grande líder do partido, e pela direita saiu a União Democrática Nacional, do Carlos Lacerda, UDN. UDN, né? Tinha até o Sarney, que tem até hoje. O Sarney era da UDN? A chamada Banda Branca da UDN. É mesmo? Tinha dois segmentos, né? A banda de música, que era o pessoal, Afonso Aires de Melo Franco, Bilar Pinto, Leomar Balieiros, que era o pessoal que fazia oposição ferrenha, Lacerda, né? Uhum. E por outro lado tinha a banda branca, que gostava dos cargos oficiais, que era o caso do Sarney, por exemplo. Entendi. E aí, mas era uma bipolarização de partidos ou tinha outros partidos envolvidos? Você tinha um grupamento que estava muito vinculado à liderança do Getúlio Vargas. Sim. Que era o PTB, que era o partido dele, e o PSD. O PSD? O PSD daquele tempo. Né? Não é o do Kassab. A redemocratização de 46. Sim. Né? Partido Social Democrático, cuja liderança era Amaral Peixoto, do Estado do Rio de Janeiro, José Maria Alckmin. Né? O Juscelino Kubitschek era desse partido, era do né? PSD. PSD. Se elegeu presidente da República pelo PSD. Certo. E tinha um outro grupamento de pequenos partidos, né? Que formavam a base do trabalhismo, como o PTN, né? E outros partidos que formavam esse bloco na época. Né? Então eram dois grandes blocos, né? E o outro bloco era da UDN, do Partido Republicano, do Raul Pila, né? Sim. Que eram partidos o Partido Social, o Partido Democrata Cristão, Franco Montoro. É mesmo? Esses partidos formavam a base da oposição naquele tempo. Entendi. E a oposição daquela época era uma oposição, vamos dizer assim, uma oposição bem definida, né? O cara era oposicionista. Era bem mais definida, mas não essencialmente definida.
Sim. Também havia os arranjos locais, os arranjos regionais. Faz parte da política, né, Rivo? E você, como um bom professor universitário, como é que foi a sua inserção na política? Você falou um pouco de Moreira Franco, que lhe convidou para ser secretário. Sim, eu fiz política estudantil quando fui estudante de Juiz de Fora, na escola técnica, né? E, enfim, vim para o Rio, continuei também minha militância política. E meu primeiro engajamento político foi através de um convite, Sim. que era desde uma perspectiva técnica, né, de ser secretário de Educação. Certo. Mas, a partir daí, quando eu deixo de secretário de Educação, eu sou um dos fundadores do Partido Democrata Trabalhista de Niterói, PDT. Quando o Brizola veio do exílio, em 80, eu fui um dos fundadores do PDT em Niterói e fui o seu primeiro candidato a prefeito aqui naquela ocasião. É mesmo, Rio? Você foi candidato a prefeito de Niterói pelo PDT? Que legal, hein? Você disputou a eleição, então, com o Luiz Paulino Moreira Leite? Não. Eu disputei duas eleições do prefeito. Uma pelo PDT, outra pelo PSB em 88. Sim. Né? Aí sim o Paulino estava também na disputa, como Jorge Roberto, como Silvio Lessa. Né? Entendi. Mas em 82, né, nós disputamos contra o Valdemir Bragança, com o Batista da Costa Sobrinho, né? E na época o Valdemir venceu as eleições. Entendi. Mas aí já você disputou pelo PDT. E como é que foi essa saída do PDT ao PSB? Bom, como o PSB foi restabelecido, refundado, vamos dizer assim, em 85, e eu tinha raízes em Juiz de Fora, no PSB, através da família. Certo. E como processo democrático, ele é uma construção permanente, eu entendi na época que eu me sentiria melhor dentro do Partido Socialista Brasileiro, até porque, sendo um partido de base parlamentar, e o parlamentarismo era a grande bandeira do PSB, eu fui atraído por isso. Entendi. E a partir daí, iniciei essa militância no partido, onde estou até hoje, sou membro do Diretório Nacional, sou membro da Comissão Executiva Regional aqui no Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. E presido interinamente Itaboraí. Ah, é? E sou coordenador dos 6 municípios aqui em torno de Niterói. Perfeito. Agora, Rivo, é muito comum, né, principalmente na Europa ou na América, as pessoas participarem do processo político, quer como atores, quer como apoiadores. No Brasil, você acha que a nossa sociedade está caminhando para esse passo, para essa direção de termos, quando não um ator não engajado como um militante efetivo, mas um participante real da política, ou a comunidade, a sociedade está se afastando da política partidária? Eu creio que não, porque veja só, quando nós tivemos abertura política a partir de 79, né, e a consolidação da democracia, o início do processo de consolidação da democracia em 85, nos remeteu a grandes movimentos, né? Sim. As diretas já, que mobilizou toda a população, e a eleição do Collor. Sim. Foi a primeira vez que eu votei para presidente, votei no Lula, nós apoiamos o Lula naquela época, pelo PSB, e o próprio impeachment do Collor evidenciou uma coisa muito importante, a mobilização da sociedade, sobretudo a mobilização da juventude, dos estudantes naquele tempo, os caras pintadas, né? Você se reportou muito à tua época, né? Que fizeram uma pressão muito grande e, enfim, fez-se justiça à promoção na época do então presidente Collor. Tá certo. Rivo, mudando um pouquinho o polo, vou falar um pouquinho de você como um advogado, já militante como advogado, a Justiça do Brasil. Há de se destacar que hoje a Justiça, principalmente da esfera civil e trabalhista, houve uma evolução muito grande, né? A informação está muito difundida, cada vez mais profissionais atuando. Você vê a democracia do Brasil sendo consolidada com o avanço da justiça, a justiça mais permeando a sociedade brasileira? Sem dúvida, eu acho que não é só no Brasil, no mundo inteiro. E eu me reporto aqui ao grande senador vitalício, filósofo, político italiano, que foi Norberto Bobbio, né, que escreveu um livro magnífico em meados dos anos 90, intitulado A Era dos Direitos. A Era dos Direitos. E é justamente nesse período que se consolidam os direitos das pessoas, né? O direito do idoso, o direito da criança, né? A questão racial, a questão, enfim.
o século XX foi marcado por isso. Certo. Né? Onde houve duas grandes, a par disso, o século XX foi marcado por duas grandes revoluções. Certo. Segundo o Eric Hobsbawm, né? O direito ao acesso à educação, sim, né? E o direito das mulheres. Né? Verdade. Duas grandes revoluções irreversíveis. Né? E isso, então, fez com que todo o sistema jurídico mundial, inclusive o nosso, e isso se reflete hoje nesses julgamentos que nós temos assistido ultimamente, né? Sim. Nos tem remetido a um processo de construção de uma base jurídica que eu acho que é imprescindível na sociedade moderna, na sociedade republicana e democrática. Sim. E até em países mais fechados, a gente vê que a informação tem sido uma grande colaboradora para o exercício do direito, né? Sem dúvida alguma, né? O acesso às informações, aos seus direitos, né? Com certeza. E o movimento também das organizações não governamentais, sim, né? As organizações que surgem no âmbito, no seio da sociedade, têm contribuído muito para isso, para essa grande mobilização em torno da justiça. O grande problema hoje da sociedade mundial, né, da globalização, do meu entendimento, é o sentimento da justiça no seu sentido mais lato, mais amplo. Né? E eu acho que isso está sendo, às duras penas, conquistado. Tá certo, Rivo. Rivo, nosso programa vai chegando ao fim, uma pena, porque o nosso tempo ele é curto, mas eu queria, nesse tempinho final, fazer um bate-bola contigo, para o pessoal conhecer um pouco mais o Rivo. Você é casado, Rivo? Sou casado, tenho 2 filhas. É avô também, Rivo? Ainda não. Não? Ah, mas tem cara de ser um avô, vai ser um avô coruja. Pretendo ser. Em termos de esporte, tem alguma preferência, Rivo? Olha, eu joguei de forma muito precária futebol, era goleiro. Então eu também já tive essa profissão, muito ingrata, por sinal, né? Muito ingrata, por sinal, né? Mas gosto muito de esporte, gosto de futebol, gosto de automobilismo, né? Uhum. E aprecio muito, e admiro muito quem pratica esporte. E música? Música eu me divido entre a música clássica, sim, né? A música popular brasileira, e eu tenho uma paixãozinho muito recôndita pelo jazz. Pelo jazz? Tá certo. Um bom filme que você assistiu e que ficou marcado para você? Olha, tem vários filmes. Seria muito um só, um assim que é inesquecível. Mas, eu acredito que O Baile, do Héctor Scola, que é um filme dos anos 70, 80, né? Em que é um filme mudo, né? Extraordinário, em que nos reporta justamente episódios ocorridos na Segunda Guerra Mundial. É mesmo? O Baile. O Baile. E, para finalizar, qual a mensagem que você deixaria de um sonho que Rivo Gianni ainda tem, que ainda não realizou? Eu acho que nessa altura, o grande sonho que todos nós temos é ter uma sociedade harmônica, uma sociedade desenvolvida, né? Igualitária, solidária, né? Em que todos tenham acesso aos direitos que nós estamos comentando, né? E todo homem, eu acho que o sentido da vida é felicidade. Nós gostamos, a grande pretensão é que todos sejam felizes. Eu acho que isso é muito importante para todos nós. Todos nós trabalhamos com essa direção. Né? Verdade. O homem nasceu para ser feliz, não nasceu para sofrer. E eu acho que é isso. Eu acho que nós temos que trabalhar nessa direção. E, sobretudo, nós somos pessoas engajadas na política, né? Com vida pública. Né? O nosso grande ideal é construir isso, ajudar a construir. Da nossa cota de contribuição. Sozinhos, evidentemente, nem vamos ter a veleidade de achar que nós vamos resolver, mas eu acho que cada um dando a sua parcela de contribuição, nós possamos atingir esse grande objetivo, que é uma sociedade harmônica. Rivo, quero te agradecer pela sua presença aqui, volte outras vezes. O programa CDL Entrevista vai ficando por aqui e até a próxima semana com mais um convidado especial. Até lá!